Bom dia a todas e todos. Bem-vindos à 18ª aula de Geometria Algébrica 2. Na aula de hoje, a gente vai estudar uma construção, que é uma generalização da construção do esquema PROGE, de um anel graduado. Essa vai ser a PROGE de uma OX álgebra graduada. E como aplicações dessa construção, a gente vai estudar fibrados projetivos e rever a construção de blow-ups que a gente já estudou nas aulas passadas. Então, deixa eu começar relembrando a construção de esquemas projetivos. A gente começava com S, um anel graduado, finitamente gerado por S1 como S0 álgebra. Em geral, muitas vezes a gente tomava S0 por um corpo algebricamente fechado. E aqui, nessa construção, vamos relembrar que, nesse caso, cada SD é um S0 módulo finito. E aí a gente construiu, a partir desse anel graduado, um esquema PROGE de S, juntamente com um morfismo estrutural para a SPEC de S0, que é um morfismo projetivo. E, além disso, a gente construiu, no esquema X, um feixe invertível, que a gente denotava por OX1, que era o feixe coerente associado ao módulo graduado S1. Então, o que a gente vai fazer hoje é uma generalização, ou melhor dizendo, uma relativização dessa construção. Então, a gente vai estar trabalhando sobre um esquema base X, que é um esquema, a gente vai supor que é um esquema nederiano, e agora a gente vai considerar S um feixe quase coerente de OX álgebras graduadas. Então, o que eu quero dizer com isso é que S0, aqui a gente vai pedir que S0 seja o próprio feixe estrutural. O S1 é um OX módulo coerente. E a gente vai supor, né, como a gente fez anteriormente, que S é localmente gerada por S1 como OX álgebra. Ou seja, tem duas maneiras da gente explicar essa condição. Eu posso olhar para isso ou nos talos ou em alguma cobertura de abertos afins. Né? Então, por exemplo, eu posso pedir para que em todo talo o, a álgebra S, né, naquele talo, as seções de S naquele talo, sejam geradas pelas seções de S1 como álgebra sobre o anel local. Lembrando que aqui, cada SD que compõe essa OX álgebra graduada é um OX módulo coerente. E aí a gente vai construir um esquema Y, que a gente vai denotar como sendo PROGE de S, que vai vir juntamente com um morfismo próprio para X. Na verdade, quando X é quase projetivo, esse morfismo é automaticamente projetivo. E essa construção também vai nos dar um feixe invertível em Y, que a gente vai chamar de OY1. Então, essa construção, como que a gente vai fazer para construir esse esquema com morfismo próprio e feixe invertível? A gente vai fazer isso localmente e depois a gente vai colar ao longo das interseções. Então, a construção local começa com a gente tomando um aberto afim de X, da forma SPEC de A. Nesse caso, a restrição de S a U, como isso é um feixe quase coerente, vai ser o feixe associado a uma, na verdade, uma A álgebra graduada, que é SU. Então, isso é uma álgebra graduada e, por hipótese, ela é finitamente gerada pelos elementos de grau 1 como uma álgebra sobre SU0, que nada mais é do que o anel A. Né? Então, a gente tem essas condições aqui. E agora, então, a gente constrói, sobre esse aberto U, a gente vai construir o esquema YU como sendo o PROGE dessa a álgebra graduada, desse anel graduado. A gente toma PROGE de SU, essa construção já vem com um morfismo estrutural para a SPEC A, né, que é o nosso próprio aberto U, e aqui a gente tem um morfismo projetivo PU, em particular é um morfismo próprio.
E a gente constrói também, essa construção também nos dá um feixe invertível nesse esquema YU, que é o feixe associado ao módulo torcido SU1. Então, a afirmação é que a gente pode colar esses esquemas que a gente construiu sobre esses abertos afins ao longo das interseções. Então, para verificar isso, e depois a gente vai colar também os morfismos projetivos PU e PV, né? Então, isso vai nos dar um morfismo próprio, e a gente vai colar também os feixes invertíveis. Então, para verificar que essa construção, que a gente pode fazer essa colagem, o que a gente tem que fazer é verificar que essa construção é natural, ou seja, basta a gente verificar que quando eu tomo um aberto principal dentro de um aberto afim, né? Então, se eu tomo um F dentro de A, eu tenho um isomorfismo natural da imagem inversa do aberto principal, o F, com o proje, a construção proje do SU localizado em F, né? Ou seja, na verdade, o que a gente vê é que esse objeto da direita, ele é o esquema U construído sobre o aberto afim UF. Né? Então, uma vez que a gente tenha esses isomorfismos naturais, a gente pode colar os esquemas YU, os morfismos PU e os feixes invertíveis OYU1 ao longo da interseção. Ok, então agora a gente vai ver dois exemplos de objetos que podem ser construídos usando essa construção proje de uma OX álgebra graduada. Primeiro é a noção de fibrado projetivo. Né? Então, aqui o que a gente vai fazer, novamente, a gente vai fixar um esquema base, que é um esquema nederiano X, e um feixe localmente livre de posto n+1 sobre X. Então, nesse caso, então, a gente vai tomar como OX álgebra graduada, a álgebra graduada soma direta para todos os inteiros não negativos da potência simétrica deésima de E. Lembrando que aqui a gente coloca como convenção que a potência zerésima, potência simétrica zerésima de E é simplesmente o feixe estrutural. E aqui eu deixo como um exercício simples de vocês verificarem que aquelas nossas condições eram satisfeitas. A gente tem um feixe coerente de OX álgebras graduadas. S1 é um OX módulo coerente. Isso aqui é simplesmente o próprio E. E S é localmente gerada por S1 como OX álgebra. Então, para isso, basta a gente verificar, olhar para abertos que trivializam o nosso feixe localmente livre. Então, aí a nossa construção, a gente vai tomar o proje de S, nesse caso, a gente denota por P de E, é a projetivização desse feixe localmente livre, com um morfismo para X e um feixe invertível OPE1 em PE. E agora a gente vai entender esses esquemas em maior detalhe. Então, para começar, a gente pode cobrir o nosso esquema X com abertos afins U da forma spec A, onde esse feixe localmente livre é trivializado, ou seja, tal que é restrito a cada aberto U desse tipo, é simplesmente o feixe associado, aqui faltou talvez o feixe associado, à soma direta de n+1 cópias de A. E aqui, nesse caso, então, o S de U vai ser a soma direta das potências simétricas dessa soma direta de A. E aqui eu deixo como exercício, um exercício simples de álgebra linear, álgebra comutativa, vocês verificarem que cada potência simétrica deésima dessa é naturalmente isomorfa ao anel de polinômios, ao espaço, ao módulo de polinômios homogêneos de grau D na verdade, aqui eu coloquei uma variável a mais, né? Deveria ser de 0 até x0 até xn.
né? Então, aqui, novamente, aqui deveria ser o anel de polinômios. Toda essa álgebra graduada coincide com o anel de polinômios em n mais uma variáveis com coeficientes em A. Então, ali iria de x0 até xn. Então, agora, quando a gente faz essa construção do PROJ sobre essa aberto U, o que a gente tem nada mais do que a projetivização desse fibrado vai nos dar o espaço projetivo Pn de dimensão n sobre U, né? Ou seja, Pn vezes o aberto U. E o feixe invertível OPE1, nesse caso, nada mais do que o feixe invertível torcido OPN1 que a gente obtém da construção do espaço projetivo de dimensão n sobre um esquema. Então, em particular, o que a gente vê aqui é que quando a gente estiver trabalhando sobre uma variedade quase projetiva, quando a gente olha para um ponto fechado de x, a imagem inversa desse π vai ser simplesmente um espaço projetivo PNK. E a restrição do feixe invertível é simplesmente o OPN1 que a gente constrói no espaço projetivo PN. Algumas observações sobre essa construção. Se eu tenho, né, o meu feixe localmente livre de posto n mais 1 e eu tomo também um feixe invertível L em X, eu posso olhar para o produto tensorial de E por L. Isso também vai ser um feixe localmente livre em X. E se você analisar a construção, vocês vão verificar, desde como exercício vocês verificarem, que a projetivização do feixe localmente livre E e do feixe localmente livre E tensorizado com L são isomorfos sobre X, né? Então, a gente pode ter mais, a gente em geral tem feixes localmente livres não isomorfos que dão origem ao mesmo fibrado projetivo. Porém, quando a gente olha para o feixe invertível associado a essa construção, o feixe invertível vai mudar dependendo se a gente olhar para P de E ou P de E torcido por L. E aqui também deixo como exercício vocês verificarem que, com essa identificação dos fibrados projetivos, o feixe invertível O1 associado ao E tensor L vai ser o feixe invertível O1 associado a E, produto tensorial com a imagem, com o pullback do feixe invertível L em X, né? Então, então, a gente tem essa relação entre os O1s. E agora vamos olhar alguns exemplos concretos dessa construção e a gente vai olhar para o caso em que X é a reta projetiva P1. Então, nesse caso aqui, os feixes localmente livres são muito bem entendidos. A gente tem esse teorema do Birkhoff-Grothendieck, que diz que qualquer feixe localmente livre de posto R em P1 é isomorfo à soma direta de feixes invertíveis em P1, ou seja, feixes da forma OP1 AI, onde AI é um inteiro qualquer. Então, a gente tem que todo feixe localmente livre, ele é decomponível. E agora, então, a gente pode usar, então, toda a geometria da projetivização de E, ela vai estar codificada nesses inteiros AIs, né? Então, vamos olhar, vamos estudar um exemplo com mais detalhes, que é o exemplo de posto 2, né? Então, aqui, vamos olhar primeiro, o primeiro exemplo é quando eu tomo o feixe livre, né? Ou seja, o feixe que é a soma direta de OP1 mais OP1. Então, nesse caso, como essa decomposição ela é global, né? A gente não precisa se restringir a abertos afins para ter uma trivialização, é fácil verificar que, nesse caso, a projetivização desse fibrado nada mais é do que o produto P1 vezes P1, né? E aqui a gente tem uma das duas projeções como morfismo estrutural para P1. E agora vamos olhar para o próximo caso, que é o caso em que é da forma OP1 mais OP1. Nesse caso aqui, novamente, a gente vai ter a projetivização desse fibrado vai dar um
fibrado projetivo de P1, uma fibração P1, um P1 bundle sobre P1, e esse P1 bundle nada mais é do que o blow-up de P2 em um ponto que a gente já estudou nas aulas anteriores, né? Então, deixa eu relembrar que a gente, para olhar para uma maneira de construir o blow-up, era a gente começar com um plano P2, olhar para P, a projeção do ponto P para P1, e a gente, então, olhava para o fecho do gráfico dessa aplicação racional, e isso nos dava o blow-up de P2 em um ponto. Esse blow-up, então, tinha um morfismo para P1, cujas fibras eram exatamente as transformadas estritas das retas passando por P. Então, isso é o que está ilustrado na figura da direita. Então, esse é o caso da projetivização de O mais O1. E agora a gente, para entender todos os fibrados projetivos, que são projetivizações de fibrados de posto 2, agora a gente precisa olhar para os feixes localmente livres da forma OP1 mais OP1N. Então, lembrando que a gente tinha aquele resultado que dizia que se eu tensorizar esse E por um feixe invertível qualquer, eu obtenho o mesmo esquema, né? Nesse caso, a mesma variedade projetiva. Então, eu sempre posso supor que o feixe vai ser dessa forma. E agora vamos olhar para o caso em que N é um inteiro positivo. Então, aqui, a nossa construção vai dar um morfismo para P1, cujas fibras são todas variedades isomorfas a P1, né? Então, isso é o que eu ilustrei nessa figura. E agora a gente quer entender, dar uma descrição geométrica para esse fibrado projetivo. E uma maneira de descrever esse fibrado projetivo geometricamente é o seguinte: então, para cada N, a gente vai ter um fibrado, para cada N inteiro positivo, a gente vai ter esse fibrado projetivo, e eles vão ser sempre, e para dois inteiros positivos distintos, esses fibrados projetivos serão não isomorfos. E aqui vai a descrição geométrica desses fibrados. Então, é muito parecido com o caso do N igual a 1, que era o blow-up. A gente vai começar com um cone, que é esse cone que eu desenhei aí com o vértice P, que é um cone sobre uma curva racional normal em Pn, né? Então, esse cone, ele vive em Pn mais 1. E eu olho novamente para a projetivização, para a projeção do ponto P. Então, a projeção desse ponto P, ela vai estar definida em todos os pontos do cone, com exceção do ponto P. Né? E a imagem desse cone vai ser exatamente a curva racional normal Cn. Né? Então, isso é fácil de ver, de se convencer olhando para essa figura. Novamente, o que a gente faz agora é olhar para o blow-up desse cone no ponto P, e isso vai, o blow-up desse cone vai novamente, a gente vai substituir o ponto P por todas as direções tangentes no ponto P, elas são exatamente parametrizadas pela curva racional normal Cn, então a gente tem um divisor excepcional E, e a projeção do ponto P vai induzir um morfismo π desse blow-up para a curva racional normal Cn, que é isomorfa P1. Então, na verdade, a nossa projetivização do fibrado E pode ser descrita como sendo esse blow-up do cone juntamente com esse morfismo π para P1. Então, essa é uma descrição desse fibrado projetivo, e observa que nesse caso aqui, exatamente como no caso do blow-up, a gente tem que o grupo de Picard de PE, desse fibrado projetivo, ele vai ser isomorfo a Z2, e ele vai ser gerado por a classe de uma fibra F, aqui eu estou identificando divisores de Weil com divisores de Cartier com feixes invertíveis. A classe então vai ser gerado pela classe de uma fibra F e a classe do divisor excepcional E.
Então, aqui eu deixo como exercício vocês verificarem esse isomorfismo. É bastante parecido com o caso do blow-up de P2 em um ponto. E para a gente entender agora a forma de interseção no grupo de Picard dessa superfície, basta a gente calcular quem são as interseções dos geradores. Claramente, f ao quadrado é igual a zero, né, porque eu posso substituir a curva f por qualquer outra fibra de π. Então, essa interseção é F. Claramente, o F e o S se interceptam transversalmente em um ponto. Então, aqui o produto de interseção de F com E vai ser igual a 1. E aqui falta a gente entender quem é o E ao quadrado, né? Então, aqui, para isso, a gente tem que fazer uma conta que, deixo como esse exercício vocês contemplarem uma maneira de calcular essa autointerseção. Isso vai dar exatamente menos n, né? Onde n foi aquele inteiro com o qual a gente começou na descrição do nosso fibrado. Então, o nosso fibrado E era OP1 mais OPN, e aqui esse n vai nos dar justamente menos a autointerseção dessa seção E. No capítulo 5 do Hartshorne, que ele estuda superfícies projetivas, ele estuda com mais detalhes e ele dá uma demonstração para todas essas afirmações, né, na seção 2 do capítulo 5. Ok, então isso é o que eu queria falar sobre fibrados projetivos. E agora a gente vai olhar para uma outra aplicação da construção PROGE, que é uma construção alternativa e intrínseca do blow-up, né? Então, a gente já descreveu de forma explícita o blow-up de P2 em um ponto, como sendo fecho do gráfico da projeção daquele ponto, e agora a gente vai dar uma definição intrínseca do blow-up que vai se aplicar num contexto muito mais geral. Então, nesse caso, novamente, a gente vai começar com um esquema nederiano X, e a gente vai começar também com um feixe coerente de ideais. Então, um feixe coerente de ideais, a gente já viu que corresponde a um subesquema fechado Z de X. E agora a gente vai definir, de forma bastante geral, o blow-up de X ao longo do subesquema fechado Z, que a gente vai denotar dessa forma. X-til é o blow-up de X ao longo de Z, e ele vem com um morfismo π para o esquema nederiano X. Então, como que a gente vai fazer isso usando a construção PROGE? Bom, além disso, esse blow-up ele vai ter a propriedade de que fora da imagem inversa do centro do blow-up, que é como a gente chama o subesquema fechado Z, a gente tem um isomorfismo. Ok. E agora, para dar essa definição de forma geral, o que a gente vai fazer é tomar como a OX álgebra graduada a soma direta para todo inteiro não negativo D da potência do ideal I de I elevado a D. Né? I é o feixe de ideais, a gente toma o OX módulo I elevado a D. Lembrando que a gente, por definição, a gente diz que I elevado a zero é o próprio feixe estrutural OX. Deixo como exercício vocês verificarem que, sob essas condições, esse S é um feixe quase coerente de OX álgebras, o S1 é um OX módulo coerente e o S é localmente gerado por S1 como OX álgebra. Então, essas eram as condições que a gente precisava para poder definir o PROGE dessa OX álgebra graduada. Então, a gente define o X, blow-up de X ao longo, a gente define o X-til, que é o blow-up de X ao longo de Z, como sendo o PROGE dessa álgebra graduada, juntamente com o morfismo estrutural π para X. E agora a gente vai, essa definição pode parecer um pouco
misteriosa, e agora a gente vai destrinchá-la em alguns exemplos para entender, para se convencer de que isso de fato nos dá o blow-up como a gente está acostumado. Ok, então para isso aqui eu simplesmente recoloquei as nossas hipóteses e anotação. Então a primeira observação é o seguinte, vamos olhar para o complementar do subesquema fechado Z. Então, o complementar é esse aberto U. Nesse aberto U, a restrição do feixe de ideais I nada mais é do que o feixe estrutural OU. Então, quando a gente agora olha para OU e olha para o S restrito a U, o S restrito a U vai ser simplesmente a OU álgebra graduada, que a gente chama de OUT, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que para cada aberto, né, a gente tem que o S, para cada aberto afim da forma spec A, o S desse aberto afim é simplesmente o anel de polinômios em uma variável AT. Então, quando a gente olha para a imagem inversa de U, isso vai ser o proj dessa OU álgebra graduada, que nada mais é, né, vai nos dar um isomorfismo para U. Então, isso era a primeira propriedade do blow-up, né, que a gente queria, né, que fora do centro do blow-up, o blow-up é um isomorfismo. Ok? E agora a gente vai entender quem é o feixe invertível associado a essa construção. Então, lembra quando a gente construiu o proj de uma OX álgebra graduada, ela nos dava um feixe invertível que a gente chamava de O1. E agora a gente vai entender quem é esse feixe invertível no blow-up. Bom, então para isso, a gente vai olhar para a imagem inversa do feixe de ideais I. Então, isso é, naturalmente, um feixe de ideais na imagem inversa do feixe estrutural OX. E agora deixa eu relembrar da aula 13, que a gente viu uma propriedade de adjunção para essa construção de imagem inversa e de imagem direta, que era o seguinte, né? Para cada isso nos dava que para o nosso homomorfismo pitralha de OX para a imagem direta do OX-til, né? Então isso vem do morfismo de X-til para X, isso vem acompanhado desse morfismo de feixes, a gente associa, né, de forma natural um homomorfismo agora de feixes de OX-til módulos de da imagem inversa de OX para OX-til. E agora a gente pode olhar para um feixe de ideais em OX-til, que é simplesmente, né, olhar para o feixe de ideais gerado pela imagem de π-1 de I em OX-til. Né? Então, isso é o que a gente chama de I-til, que a gente denota por I-til, e que a gente diz que é a imagem inversa de I. Então, isso é só para associar. A gente tinha um feixe coerente de ideais em OX, e isso é uma forma da gente levantar esse feixe de ideais para um feixe de ideais em OX-til. Só uma observação que vocês poderiam pensar que uma outra maneira da gente construir esse feixe de ideais seria tomar o pullback de I. O pullback de I a gente definiu algumas aulas atrás como sendo esse produto tensorial. Porém, isso em geral não vai funcionar, porque esse pullback de I, em geral, pode não ser um subfeixe do OX-til, porque o funtor produto tensorial, em geral, não é exato à esquerda. Né? Então, essa é a forma correta da gente definir a imagem inversa de um feixe de ideais. Né? Isso vale num contexto, a gente pode fazer essa definição num contexto bastante geral. E agora, eu afirmo que esse feixe de ideais, né, a imagem inversa do feixe de ideais do centro do blow-up, ele é exatamente o feixe invertível O1
que a construção PROGE nos fornece. Então, para mostrar isso aqui a gente tem que contemplar novamente as definições, né? Então, vamos olhar para um aberto afim de X e vamos verificar isso nesse aberto afim. Então, quando eu fixo um aberto afim da forma spec de A, o feixe de ideais I, ele vai ser um feixe associado a um ideal Azinho de A, e a imagem inversa de U vai ser um PROGE dessa A álgebra graduada. E agora o feixe invertível, OX-til1, restrito a esse aberto, a imagem inversa desse aberto, o que a gente faz é simplesmente a gente olha para o anel graduado e torce por 1, faz uma torção por 1, e depois toma o feixe associado. Quando a gente faz uma torção por 1, o que a gente vai estar fazendo é somando 1 naquele expoente ali. Então, agora o que eu deixo vocês verificarem, contemplarem esse feixe, essa álgebra graduada, e verificarem que isso é exatamente o feixe de ideais da imagem inversa de U gerado pela imagem inversa do feixe associado a A. Né? Então, isso aqui exige um pouco de contemplação. Ok, então agora o que eu queria fazer é trabalhar um exemplo que a gente já viu, no caso do blow-up de A em um ponto, para a gente se convencer de que essa construção PROGE, ela nos dá exatamente o mesmo blow-up que a gente definiu usando o fecho do gráfico. Ok, então vamos olhar para esse caso, x igual a 2 e o centro do blow-up um ponto com a estrutura reduzida induzida, e vamos recuperar a descrição do blow-up que a gente tinha feito anteriormente, usando a descrição da PROGE da álgebra graduada. Então, aqui o X é spec A, onde A vai ser um anel de polinômios em duas variáveis sobre um corpo algebricamente fechado K. E o nosso ponto P a gente pode tomar como sendo o ponto, né, associado ao ideal maximal gerado por X e Y. Ok, então aqui como a gente está num caso afim, X é um esquema afim, a nossa álgebra graduada S, por ser uma álgebra, um feixe quase coerente, ele vai ser da forma S-til, onde S vai ser exatamente a álgebra graduada, ou KXY álgebra graduada, definida dessa forma, como soma direta para todo inteiro D não negativo do ideal A elevado a D. E aqui eu queria parar para a gente entender um pouco melhor a álgebra graduada S. A álgebra graduada dessa forma, né? Então, aqui cada uma das componentes de grau D é um A módulo, né? Então a gente escreve dessa forma: S vai ser igual a A, aqui são os elementos, o A está representando os elementos de grau 0, soma direta com o módulo A vezes o ideal Azinho, e aqui os elementos do ideal Azinho aqui estão representando elementos de grau 1, e assim por diante. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, por exemplo, se eu dou para você um elemento da forma XY, esse elemento a gente pode estar falando de 3 elementos distintos, né? Então, eu poderia pensar num elemento S0, que é dessa forma aí, XY visto como um elemento de grau 0. Eu poderia pensar nesse elemento como sendo o elemento S1, que é da forma X, um elemento de grau 1, que é da forma X, aqui esse X está representando um elemento de A vezes Y, um elemento de grau 1, no ideal A, ou ainda aqui deveria ser S2, né? Eu poderia estar olhando para o elemento S2 da forma
XY visto como um elemento de grau 2, né? Então, espero que esteja claro aqui essa notação. Então, isso aqui é só para mostrar que a gente tem que tomar cuidado quando a gente olha para os elementos dessa álgebra graduada. Então, para poder representar essa álgebra de uma forma concisa, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou olhar para essa outra a álgebra graduada. Aqui eu estou pensando no anel dos polinômios em duas variáveis S e T, com coeficientes na minha álgebra A. A aqui é o K de XY. E aqui eu vou construir um homomorfismo sobrejetor para minha álgebra S, que vai levar o elemento S, visto como um elemento de grau 1, no elemento x de S, agora x visto como um elemento de S1, né, ou seja, um elemento do ideal A, e T vai ser levado no elemento Y, visto como um elemento de S1. É fácil ver que esse homomorfismo vai ser sobrejetor, e, portanto, o nosso S vai ser isomorfo ao quociente do anel de polinômios nas variáveis ST com coeficientes em KXY, módulo esse ideal homogêneo nas variáveis ST. Então, deixo também como exercício vocês verificarem que esse ideal gerado por xt menos ys é exatamente o núcleo desse homomorfismo graduado de álgebras graduadas. E, portanto, a gente pode definir, pela nossa definição como proj, o nosso blow-up de A2 em um ponto P como sendo proj dessa KXY álgebra graduada. Agora, isso daqui a gente pode ver como sendo um subesquema dentro de P1 sobre KXY. Isso porque eu estou vendo, né, como o P1 sobre KXY é exatamente o proj do KXYST, né, dessa álgebra que eu tomei ali à esquerda no diagrama. E vai ser definida por vai ser o fechado definido por esse ideal x de xt menos ys. Né? Então, o que a gente tem agora então, é ver o blow-up de A2 no ponto P como um subesquema de A2 vezes P1, exatamente gerado, né, definido como zeros daquele polinômio xt menos ys. Né? E isso é exatamente a equação que a gente viu do blow-up definido como fecho do gráfico da projeção do ponto P. Né? Então, isso agora deixo como exercício vocês voltarem a algumas aulas e verificarem que essa era exatamente a equação que definiu o blow-up em A2 vezes P1. E lembrando que, nesse caso aqui, o O'Proj1 vai ser nada mais, nada menos do que o feixe de ideais do divisor excepcional, né? Ou seja, o feixe associado a menos E. Então, com isso, a gente recupera a nossa primeira definição de blow-up de A2 em um ponto, mas essa construção ela nos permite tomar o blow-up de qualquer subesquema fechado. Em particular, eu não preciso tomar o subesquema associado. Quando eu tomo fechado um ponto, eu posso dar outras estruturas esquemáticas para esse fechado. Por exemplo, vamos ver um segundo exemplo. Novamente, eu vou tomar X, o plano afim A2, spec de KXY, e agora eu vou tomar como subesquema fechado esse subesquema que não é reduzido. Vai ser o subesquema associado ao ideal gerado por x e y ao quadrado. Né? Então, esse não é um subesquema fechado associado a um ponto reduzido. E agora vamos entender, a nossa construção nos permite tomar o blow-up desse subesquema fechado e vamos entender geometricamente como é esse blow-up. Então, a gente vai definir o blow-up de x ao longo de z como sendo o proj dessa a álgebra graduada, que vem junto com o morfismo para A2, para x. E aqui eu posso fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Eu posso representar essa
KXY álgebra graduada como sendo o quociente da álgebra dos polinômios em duas variáveis ST sobre KXY, que leva o elemento de grau 1, S, no elemento de grau 1, X, e o elemento de grau T, de grau 1, T, no elemento de grau 1, Y2. Aqui, Y2 eu estou vendo como um dos geradores do ideal A. Ok, então eu posso representar a minha álgebra S dessa forma, e, portanto, o S vai ser isomorfo ao quociente do anel de polinômios nas variáveis ST com coeficientes em KXY por esse polinômio homogêneo de grau 1 nas variáveis S e T. Novamente, deixo como exercício vocês verificarem que esse é o núcleo do meu epimorfismo de álgebras graduadas. E agora, então, isso nos permite ver o blow-up de A2 ao longo desse subesquema fechado Z como um subesquema fechado de A2 vezes P1, definido por essa equação, y ao quadrado S menos xt igual a zero. E agora, vamos olhar para essa subvariedade, né? Então, vamos olhar para esse fechado. Então, vamos olhar dentro de A2 vezes P1, que é o P1 sobre KXY, vamos olhar para o aberto principal D mais S, né? Ou seja, isso é isomorfo ao espaço afim A3 com coordenadas x, y e u, onde u é T sobre S. Então, com essas coordenadas, o meu blow-up nessa carta fim U, ele vai ser exatamente o fechado associado ao polinômio y ao quadrado menos xu, né, é esse ideal, dentro de A3 com coordenadas x, y, u. E a projeção de A3 para A2, né, ou do blow-up para A2, vai levar o ponto com coordenadas x, y, u no ponto com coordenadas x, y. Ou seja, o que a gente está vendo é que, nesse caso, nessa carta fim do blow-up, essa carta fim é isomorfa a um cone quádrico, né? E aqui a gente vê que a imagem inversa do subesquema fechado Z, conjuntisticamente, é exatamente uma reta desse cone. Então, essa é a figura do blow-up de A2 ao longo de um ponto não reduzido. E aqui, agora a gente pode querer entender quem é o feixe invertível que a construção PROD nos dá no blow-up. Então, esse vai ser exato como a gente viu, vai ser exatamente a imagem inversa do ideal, do feixe de ideais atil. E eu deixo como exercício vocês verificarem que isso é o feixe de ideais de 2 vezes o divisor excepcional. Lembrando que essa construção nos dá um feixe invertível, né? E a gente já viu que o feixe associado a esse divisor no cone não é um feixe invertível, mas o feixe associado a 2 vezes é um feixe invertível, né? Então, isso está compatível com essa descrição do feixe invertível O1. Isso vai ser sempre o feixe de ideais de um divisor de Cartier. Ok, então com isso a gente fecha essa parte do estudo de feixes coerentes, e a partir da próxima aula a gente vai começar a estudar feixes diferenciais e a classe canônica de uma variedade. Então, me despeço por aqui.